Muito bem. E falando em Congresso Nacional, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adotou, no caso de Chiquinho Brazão, suspeito de ser mandante da morte da vereadora Marielle, uma postura diferente, contrária à postura que livrou André Janones da suspeita de rachadinha. No caso do esquerdista, o colegiado deu aval à tese do relator do processo. Quem foi o relator do processo? Guilherme Boulos, de que não há como falar em quebra do decoro parlamentar por possíveis atos cometidos antes do mandato. Já a defesa de Brazão, acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco, chegou a recorrer ao caso para pedir arquivamento, mas o Conselho rejeitou a tese e aprovou a cassação do mandato do parlamentar. Claro que são fatos de gravidade bem distinta, mas diz um ditado em latim, ubi idem ratio, ibi idem jus. Onde houver a mesma razão, deve-se aplicar o mesmo direito. São fatos de gravidades distintas, obviamente. Mas, Diego Tavares, o direito não é um só? Pois é, Cabeça. Só traduzindo para a nossa audiência que o que você disse, ou Chiquinho Brazão deve continuar sendo deputado, ou André Janones deveria ter sido cassado. Aos dois não dá. E muito engraçado porque o Guilherme Boulos, quando questionado a respeito desses fatos, que ele comumente é questionado a respeito disso, não poderia ser diferente, ele diz que o voto dele não tem nada a ver com o mérito da questão. Ele quis manter a segurança jurídica das decisões do Conselho de Ética. Segurança jurídica está aí, estamos repercutindo. Segurança jurídica zero. Não temos nenhuma segurança jurídica e deixa muito claro que um julgamento de natureza política, como de fato são os julgamentos do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, não tem qualquer critério, não tem qualquer tipo de atenção aos precedentes da Casa, aquilo que dispõe a própria lei, aquilo que dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados. Ora, evidentemente que Chiquinho Brazão deve sim ser cassado, como foi cassado, mas isso não isenta André Janones. André Janones também deveria ter sido cassado pelo que fez. E claro que ele tem a presunção de inocência a respeito de crime, mas o resultado do processo criminal não vincula a atividade da Câmara dos Deputados, do Conselho de Ética, que deveria ter analisado os fatos e entendido a gravidade disso. O pessoal tem vendido isso nas campanhas eleitorais como institucionalização da rachadinha. Ora, que absurdo, para um país que já é reconhecidamente, até no âmbito internacional, como um país onde a corrupção é muito grande, onde o crime organizado prospera, nós termos deputados que cometem crimes mantendo seus mandatos é algo muito sério. Enfim, deixa muito claro, mais um tapa na cara do brasileiro que paga 40 milhões de reais por dia para que o Congresso funcione e não entregue, de fato, as soluções que a nossa sociedade pede. Agora, meu querido Fábio Santana, eu tenho que daqui a pouquinho chamar um break, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. O Congresso Nacional, tudo bem que não é necessário ser advogado, mas eles têm assessoria. Então, no caso do Chiquinho Brazão, ele poderia ter sido preso em flagrante, porque se ele integra a organização criminosa, esse é um crime permanente. Mas não poderia ter a prisão preventiva decretada, porque deputado desde a diplomação, deputado federal e senador só pode ser preso no caso de flagrante delito. Então eu pergunto, se eles não conhecem a lei, como é que eles vão fazer para aplicar a lei? Fábio Santana, o Conselho de Ética usou uma política de 2 pesos e 2 medidas, ainda que fosse o mesmo direito. Fatos de gravidades completamente distintas, mas ambos os fatos eram graves. Fábio Santana. Capês, me parece aí uma falha grave de segurança jurídica. De fato, como você colocou muito bem anteriormente, os deputados, eles têm assessoria técnica para isso, né? A assessoria tem que alertar ali o parlamentar de que há uma violação de segurança jurídica e o parlamentar, ele tem como direito próprio a segurança jurídica, né? Quer dizer, o ordenamento, ali a parte do órgão, né, o Congresso Nacional tem que ter uma razoabilidade. Não pode ser também 2 pesos, 2 medidas. Então, me parece que o Brazão e o Janones têm direitos, enquanto parlamentares, de terem ali uma linha. É claro que as decisões são políticas, a gente sabe disso, mas, veja bem, é um órgão que está julgando se ele continua ou não, se ele é cassado ou não. Então, minimamente, uma segurança tem que ter, né? O parlamentar não pode ser, da noite para o dia,
ter um processo contra ele e ser cassado sem ter um mínimo de segurança. Nós vivemos num Estado de Direito, aqui é um Estado de Direito, né? Então tem que ter um mínimo de segurança. Parece que aí não foi respeitada. E para a pessoa de fora, ela olha e fala assim, bom, então quando é uma criminalidade, né? Quando é um desvio, quando é uma infração feita por um parlamentar dentro do seu próprio gabinete, aí tudo bem. Quando é um crime fora, aí talvez a gente vai caçar. Então parece que passa essa imagem pra gente. Meu querido Luiz Fernando Pacheco, você é advogado militante, atuante, quem trabalha com direito, mas toda a população de maneira geral, quem quer investir no país, como é que você faz com a insegurança jurídica, com essa enorme imprevisibilidade que existe no país, em que cada hora vem uma decisão, cada hora uma postura, tudo casuisticamente. Nós que damos aulas em universidade, falamos, veja, isso está escrito na lei, mas será que vale? Qual o impacto dessa insegurança? Independentemente de ter tido ali na política, sempre tem uma coisa ou outra, a gente compreende, é um conselho de ética, um conselho político, mas essa questão de cada hora uma interpretação diferente de acordo com as conveniências do caso concreto. A insegurança jurídica é um grande mal para esse país? A insegurança jurídica sim, como você afirmou, Capês, um grande mal para o Brasil. A insegurança jurídica afasta investidores nacionais e investidores estrangeiros. O Brasil é um país que não segue, que não tem uma jurisprudência sedimentada, né? Os tribunais, claro, os tribunais evoluem, os julgadores passam, os entendimentos mudam, mas não pode ser uma coisa que uma semana é assim, semana que vem é assado. Você tem que ter uma certa estabilidade jurídica. Você tem que ter um respeito a precedentes. Por exemplo, o Tribunal de Justiça, né, agora estou saindo um pouco dessa questão da Câmara Federal para colocar uma questão muito grave, por exemplo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, os juízes, claro, eles são livres para julgar de acordo com o seu convencimento, com sua convicção. Agora, os juízes, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, eles não seguem, em muitos casos, a jurisprudência firme e sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. O que acaba acontecendo? A parte litigante, o advogado, a parte, através do seu advogado, é obrigada a ir até Brasília. O que acaba acontecendo? O STJ, o STF ficam entupidos de recursos porque o Tribunal de São Paulo não julga de acordo com aquilo que os órgãos superiores a ele já têm como entendimento firme e certo. E o tribunal aqui se justifica. Não, nós somos livres. Ora, eu sou livre para defender determinada tese, porém, tendo em vista que o meu superior tem uma tese consolidada em sentido diferente, eu cedo ao meu convencimento pessoal e adiro à tese que é prevalecente. Voltando, isso traz muito prejuízo, porque o empresário, na hora que vai investir, seja o empresário nacional, seja o empresário que vem do exterior, ele fala, poxa, mas eu vou investir hoje nesse país que está dizendo que isso aqui é uma caneca e amanhã vai dizer que isso aqui é uma garrafa. Então não dá para você trabalhar dessa maneira. Quanto ao decoro parlamentar, voltando ao decoro parlamentar, uma vez eu perguntei para um deputado federal muito experiente o que era decoro parlamentar. E esse deputado me disse, olha, Luiz Fernando Pacheco, decoro parlamentar é aquilo que, no momento, nós, deputados, decidimos, a depender do momento político, que decoro parlamentar é decoro parlamentar. Ou seja, é algo que é uma coisa aberta, que muda ao sabor dos ventos. Esse camarada aqui, o Brazão, ele é acusado da morte da Marielle. Ele está num momento político terrível. Me parece que justamente, me parece que, de fato, ele tem responsabilidade nesse crime bárbaro. Então, tudo vai correr contra ele, né? Tudo que puder ser imputado a ele como falta de decoro, os deputados vão entender que é falta de decoro. Exatamente. Aí, de casuísmo em casuísmo, as instituições nos países ainda em desenvolvimento vão ficando cada vez mais instáveis. E o Estado de Direito
fica subordinado a casuísmos. Querida professora Deise Ciocari, eu quero te ouvir. Eu acho que meus colegas foram muito precisos aqui. Eu acho que essa parcialidade nas decisões do Conselho de Ética acaba expondo justamente isso, né? A configuração do decoro é de acordo com o momento. Acaba enfraquecendo, obviamente, as decisões do Conselho de Ética. Desde a abertura democrática, se eu não me engano, foram cassados 20 deputados. No caso do Janones e do Brazão, é claro que tem uma diferença porque no Brazão existe um apelo também popular por ter sido um crime político, né? É impensável manter ele na política. Mas o ponto todo é essa parcialidade nas decisões, né? Então, a gente agora vai institucionalizar as rachadinhas. O Conselho de Ética tem agido muito mais, eu acho que um reflexo do Congresso Nacional, né, em prol de si mesmos, do que em prol do que é melhor para todos, para a sociedade, e às vezes até em tirar o parlamentar do convívio da Câmara dos Deputados ou do Senado, né? Acho que isso deixa muito claro como que funciona a dinâmica no Congresso Nacional. Eles legislam para si mesmos, né? E aí, só para terminar, tem uma frase do Ulisses Guimarães que eu adoro, né? Se você acha que esse Congresso está ruim, espera pelo próximo.